Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos aí à última aula da nossa série sobre diverticulite aguda. Ao longo aí desses dois encontros anteriores, nós aprendemos a reconhecer um pouco da doença e discutimos os principais aspectos do diagnóstico. Estamos aqui com nossos integrantes do Mandacaru Cirúrgico, com o Bruno, André, João Paulo. Fala aí, pessoal, que é a boa de hoje? Olá, meus amigos. Boa noite, né? E Boa aí? tarde, bom dia. Não sei que hora vocês estão assistindo. Um prazer novamente estar aqui com vocês para discutir um tema tão importante. E hoje o pau quebra, viu? Hoje vai ter discussão aqui, hoje vai ter porrada. Vai, João. Vai, Bruno. E aí, galera, tudo em paz? Vamos para a controvérsia do tratamento, né? Do antibiótico para todo mundo, ou não, né? Opera ou não opera? Quando é que indica internar ou não André internar? vai defender a tese hoje que ele vai operar todo mundo hoje com diverticulite. Eu acho que ele vai indicar tudo isso, com certeza. Todo mundo. Todo mundo. Pessoal, Todo mundo. Quero operar todo mundo. A gente vai entender hoje aí o que é que faz com o paciente com diverticulite aguda, né? Se deixa em casa, dá medicação, não dá, se interna, trata com antibiótico ou vai para o lugar que o André mais gosta, vai para a cirurgia, né? Vai para a mesa. O meu operador, viu? E aí, André, o que é que se pode começar aí Cara, falando a respeito? eu acho importante aí para a gente bater o centro, começar a falar sobre o tratamento ambulatorial, né? Então, quando o paciente não precisa se internar, quando o paciente precisa ou não de antibiótico, né? E aí, para começar a história, o tratamento da diverticulite, ele pode ser feito, sim, sem antibioterapia, quando essa diverticulite é uma diverticulite não complicada e importante, quando o paciente é um paciente imuno, sem imunodeficiência, né? Então, não tem problema aí com a imunidade, e aí eu posso fazer, sim, o tratamento sem antibiótico ambulatorial, né? Caso contrário, esse paciente precisa, sim, de antibioterapia e tem que avaliar a necessidade de internação ou não. Como vocês fazem aí, como vocês veem no dia a dia, João e Bruno, esses pacientes aí que chegam para vocês, no dia a dia de vocês veem todo mundo passando antibiótico, se todo mundo interna, como é aí a realidade? Cara, realidade, como há um receio muito grande e o serviço não tem plantonistas lineares, né? Todo dia troca um. Então, onde não tem serviço consolidado, a maioria vai internar e fazer antibiótico. Assim, quase que 100% isso acontece, né? Às vezes o muito zelo, aquele excesso de zelo, vamos internar, que pode complicar e vai fazer TC e tem um tempo da demora da tomografia. Então eles acabam fazendo assim, meio que um padrão, né? Da diverticulite, dieta zero para todo mundo, antibiótico, hidrata, exame de sangue e tomografia. Então o paciente fica nesse limbo aí de sempre ter essa conduta inicial, né? Não sei se com vocês é assim, mas normalmente o que eu vejo é isso. Na prática, é muito disso, né? Eu acho que vale a pena também ressaltar que boa parte desses casos, muita gente é receosa de dar alta para o paciente com diverticulite para casa sem nada. Tá com diverticulite. Você fala para o paciente isso, aí o cara vai dizer, e aí, doutor? Não, é só ir para casa, né, se adequar ao estilo de vida e tal. Não, tem nenhum remédio? Não, aumento da dor. E o antibiótico, né? Aí dificilmente alguém vai lá e vai dar alta para esse paciente sem o antibiótico para casa, né? Isso é meio que cultural, né? A gente sempre meio que tratou assim. E tem um outro ponto. Alguns desses pacientes, ou até boa parte deles, eles já sofrem com a crise em casa, né, da diverticulite. Em boa parte dos casos, na grande maioria, elas não complicam e eles acabam tratando em casa mesmo sem saber que estão tratando. Ele toma um Buscopan ali, toma uma dipirona, foi só uma dorzinha, uma cólica, passou e vida que segue, né? Ele não chegou aí no pronto-socorro. Em alguns casos, quando ele vai para o pronto-socorro, que a gente faz o exame de imagem, que dá o diagnóstico, a história típica, como a gente já falou aqui, que faz a tomografia, aí é onde vem
algumas alterações relacionadas com complicação, né? Que acaba que esses realmente é o que a gente está mais habituado a ter uma avaliação do cirurgião, né? Para definir se o tratamento é um tratamento mais clínico, conservador, ou se vai optar por um processo cirúrgico propriamente dito, né? Então, acho que na rotina, na prática mesmo, com contato com a gente, vem mais esse paciente com alguns contatos, algumas áreas de complicação. E quando é um caso muito simples, tipo um Reich-1, normalmente a turma libera para casa, mas sempre vai com antibiótico. Eu não lembro nenhuma vez nenhum plantonista mesmo, assim, liberando esse paciente para casa sem um tratamento de antibiótico. Isso aí também. Mas isso é uma realidade aí, eu acho que de tudo é emergência, né, meu? Eu acho que a galera, quando vê o nome diverticulite ali na tomografia, já liga o alerta de antibioterapia, né? Mas assim, já sabemos que não há essa necessidade e essa ligação, né? Então, assim, se o paciente for um paciente imunocompetente, se o paciente for um paciente que não tenha uma diverticulite complicada na TC, né? A gente pode sim lançar a mão do tratamento sem antibiótico, né? Isso aí já é uma conduta que está bem estabelecida, né? Assim, na literatura, mas muito daquilo que a gente aprendeu lá atrás, em faculdade, às vezes, que não tinha essa evidência atual, né? Ainda se reflete, né? Na prática, né? E aí vem aqueles caras que não querem se comprometer. É melhor dar um antibiótico, né, do que não fazer nada. Ainda tem esse pensamento aí enviesado, né? Que a gente sabe que tem. Então, o fato de você estar fazendo alguma coisa não quer dizer que você está fazendo bem, né? Então, você tem que ter esse cuidado e esse raciocínio também na hora do tratamento, né? Então, a primeira coisa que a gente pode falar assim, de diverticulite é puxar esse gancho importante, né, do tratamento não operatório que pode ser realizado sem um antibiótico nesses casos. Isso. E lembrar para a turma que está em casa também que isso já tem trabalhos, né, e comprovando isso daí, né, que não tem um critério de não inferioridade, né, você receber a alta para casa sem o tratamento com o antibiótico oral. Tipo, o cara que fez só um antibiótico oral, vezes o cara que não fez nada, que foi só o tratamento padrão, ambulatorial, né, mostrou que não foi inferior à taxa de reinternação, de complicação relacionada com isso aí também, né. Então, é seguro fazer isso, né? É estudo Dínamo, 2021, Sim, esse estudo, muito mesmo. tempo. 480 pacientes, né? 480 pacientes randomizados, não mostrou inferioridade entre o tratamento com antibiótico ou sem antibiótico, né? Então, a diferença é essa. Tem dois estudos também que são, eu acho que menos recente que o Dínamo, não me falha a memória, que é o Diablo e o Stand, e o Avod. E o Stand vem depois. O Diablo e o Avod, ele compara o tratamento dos pacientes que eles ficam internados, mas um grupo faz antibiótico e o outro grupo só... É o placebo, né? Só cuidado intensivo, né? Só cuidado intensivo, não. Só medidas tratamento clínico padrão, né? Sem o medidas clínicas. Né? Isso. E aí não mostrou diferença entre os dois grupos, não. Entendeu? Naquele grupo dos pacientes imunocompetentes, sem complicação, né? Eu vou falar só uma coisinha, para quem está ouvindo a gente, quando fala diverticulite complicada ou não complicada, lembre do FAPO, F-A-P-O. Fístula, abscesso, perfuração franca, ou seja, microperfuração é uma complicação local, mas não é uma complicação maior. Então, fístula, abscesso, perfuração franca e obstrução. Então, se tiver uma dessas na tomografia, é considerado diverticulite complicada. Entendeu? Fora isso, você pode ter uma diverticulite que não tenha nenhum desses, mas o paciente pode ter, por exemplo, mais de 70 anos, ter 2 sinais de CIRS, né? Do abdominal importante, o paciente pode ser imunossupresso. Então, nesses casos, são pacientes que não têm a complicação em si, mas ele clinicamente tem outras características que vão levar à complicação. Então, esses pacientes têm que ser internados. Tá? Comorbidade significativa, diabetes mellitus, ele faz ele tem uma doença autoimune que faz corticóide de alta dose, ou fez transplante que faz imunossupressão, 70 anos, 2 critérios CIS, dor que não resolve com analgesia comum.
paciente que você não tem condição de liberar para casa porque você sabe que não vai ter o suporte, esse paciente vai ter que ser internado. Excelente. É justamente aqueles paciente que eu dou alta sem antibiótico é aquele paciente filé, né? Aquele paciente que está jogando bola. Mas, assim, tem aqueles pacientes que ficam ali no meio termo, né? Não tem a complicação na tomografia, né? Mas, ainda assim, você fica receoso de não tratar por conta dessas questões que você levantou, né, João? Então, paciente idoso, né? 70 anos, não é 70 isso? anos é um corte muito Um americano, né? corte, assim. Bom, paciente idoso, em geral, né? Paciente idoso, é o paciente que está ali vomitando, paciente que está com uma dor importante, paciente com glucose PCR aumentado, né? Então, esses pacientes precisam de um, de um tratamento mais intenso, né? Então, a gente tem um cuidado maior com ele. Não esquecer que a gente já falou aí dos imunossupressos, né? O imunossupresso não necessariamente é só o cara que tem a AIDS, né? A síndrome da insuficiência adquirida, né? Lembrar do cara com cirrose, doença renal crônica, insuficiência cardíaca, esses caras também, diabetes que é mal controlado, gestante, Corticoide. pessoal que está fazendo uso de quimioterápico, corticoide transplantado. Então, essa galera toda entra nesse rol do imunossupresso também, que são comorbidades que indicam um tratamento, como o André falou, um pouco mais pesado, assim, é uma intervenção mais efetiva nesse caso, principalmente com o uso do antibiótico aí, né? E lembrar que muitos desses fatores que vocês falaram são fatores que têm um risco a mais de uma progressão para ir para uma forma mais complicada. Por isso que o André falou que você tem que ter um tratamento internado para você ficar um pouco mais perto, mais próximo aí, de olho nesse caso aí. Tirando todos esses, aí cai naquele grupo que a gente consegue dar alta sem ir para casa sem o antibiótico, né? O UpToDate, ele até discute que nesse perfil de paciente aí, Bruno, por exemplo, se você vê que está redondo a imagem, não tem nada, ele é diabético, mas está compensado, ele faz corticoide, você pode dar alta dele e fazer um antibiótico domiciliar. Então existe essa exceção nesses pacientes aí, que você pode fazer ambulatorial antibiótico. Isso. Pegando o gancho aí do que João e André falaram, tava em um certo dia aí com o André, né, André? Em um plantão, e o perfil do paciente foi exatamente esse, né? Paciente idoso, com a tomografia ali meio que inconclusiva, e aí constipada já há muitos dias, e com um quadro de dor abdominal assim intensa que não regredia com a analgesia ali da forma como deveria, né? E aí o desfecho foi levar para o centro cirúrgico, e lá foi encontrado a perfuração, a constipação também, o acúmulo, né, de fezes. Aí o caso aí, Gabriel, desse paciente que você ilustrou, é um caso em que você não pode dar alta ao paciente, né? Então, você tem uma suspeita de diverticulite, uma diverticulite comprovada na tomografia de um paciente idoso, de uma paciente que tem diabetes, e uma paciente que está com história de uma síndrome obstrutiva, não é? Então, assim, ficam culpando ali uma constipação crônica e tal, mas ela estava com uma síndrome obstrutiva, né? Então, assim, eu não posso dar uma alta a uma paciente dessa, aí interna a paciente. Mas o fato de internar também não quer dizer que eu estou tratando adequadamente, né? Eu tenho que avaliar se é cirúrgico ou não é? Então, internei o paciente está internado, diagnóstico comprovadamente de diverticulite, não tem perfuração, gente, não tem abscesso importante, não tem peritonite. O paciente está internado para tratamento clínico, não é? Quando é que você avalia que o paciente está evoluindo bem ou precisa de cirurgia? Clinicamente, cara, assim, internou, você viu que o diagnóstico é clínico tomográfico. Internou, iniciou antibioterapia venosa, dieta líquida, vai evoluindo gradualmente a dieta de acordo com a aceitação, avaliando a escala de analgesia.
E se o paciente tiver com abdômen flácido, evacuando, aceitando dieta, aceitando progressão de dieta, você pode considerar trocar a antibioterapia venosa para oral e mandar para casa. Você não precisa ter a tomografia de controle para ver se melhorou o abscesso. A clínica é soberana nesse caso, né? Agora, no paciente que não está melhorando clinicamente, o leuco está subindo, o PCR está subindo, a dor está aumentando, aí esse paciente provavelmente vai precisar de reintervenção cirúrgica ou uma tomografia antes, né? Uma reintervenção não, intervenção cirúrgica com a tomografia associada, né? Para avaliar se houve alguma mudança. Deixa eu Perfeito. interromper vocês aqui. Antes de a gente pensar nisso aí. Ele internou nesse perfil que o André falou aí. Vocês entram com antibiótico oral ou venoso? Primeira pergunta. Acho que vai ajudar a turma em casa também. Até a gente tem uns alunos, né, residentes e tudo mais. Eu, Acho que é interessante particularmente, isso entro aí. com venoso. Inicialmente venoso. Inicialmente venoso. A Vocês gente têm vai naquela que o paciente está algum... internado, precisa, até porque quando a gente interna esse paciente, às vezes a gente deixa ele de dieta zero para avaliar a necessidade cirúrgica, né? Avaliar se está melhor da dor. A gente fica meio que, se o paciente não estiver muito bem, né? Claro, a gente Uhum. meio que deixa ele de dieta zero. Aí a gente já começa. Eu particularmente opto pela antibioterapia venosa, né? Então, ceftriaxona, metronidazol, Bapinrol, são eles dois. E aí, quando o paciente está bem, e como o João falou, quando ele evolui bem, né? Uhum. Aí melhora a clínica, melhora da dor, Isso. está aceitando a dieta, aí a gente bota antibiótico via oral e pensa na alta ambulatória Uhum. sacado, né? E o tempo de antibiótico que vocês fazem? Eu, particularmente, eu avalio em 48 e 72. Se o paciente melhorar nesse período, eu troco para oral. Não, mas aí você dá alta com ele, vai fazer 7 ou 10 dias. Completar o tempo do antibiótico, É. completa 5 a 7 dias, né? Eu meio Certo. que sigo o caminho da apendicite, entendeu? Uhum. Mas, assim, até o da apendicite que você dá alta, você mantém 7 a 10 dias, né? Então, você Uhum. pode ponderar, deixar 7 a 10 dias mesmo, de antibiótico terapia oral. Acho que eu não vejo Entendi. problema para isso, mas a gente pode fazer por extrapolação mesmo. Já vale a pena discutir, falar sobre isso aí, para ver como é que realmente a gente faz na rotina, né, do dia a dia, né? Em termos de eficácia, realmente não tem diferença se é oral ou venoso, né? Mesma coisa, mas na prática a gente acaba fazendo isso também. Eu também tenho essa prática de fazer isso aí. Como vai começar com a dieta, esse paciente ele já chega na emergência, às vezes, com alguma coisa de náusea, vômito, né? A questão dele Milho. tolerar. Tem muito dele que tem essa intolerância com o metronidazol oral, né? Então a gente acaba fazendo isso mesmo, venoso, vai progredir nessa dieta ao longo do internamento, das horas, ver como é que ele vai tolerando, melhora da dor, aceitou a dieta, a gente faz essa conversão, né, pro oral e já programa a alta dele e vai ser. Acho que é bom para quem está em casa entender que realmente como é que a gente faz na prática, né, do dia a dia. A grande maioria acaba fazendo isso aí, eu acho, né, no final das contas. Os estudos, aqueles estudos que eu citei, quando eles colocam o tratamento com antibioterapia, eles colocam de 7 dias. Entendeu? 7 dias. Então, Sei. de 7 dias. Uhum. Então é muito daquela coisa que a gente ainda tem, né? Daquele número mágico de 7, né? 7 dias, 7, 14. Então, ele coloca 7 dias, né? E se Gabriel lembrar dessa paciente que ele ilustrou aqui, do caso clínico, né? Essa paciente estava evoluindo, não estava evoluindo clinicamente bem. Ela estava evoluindo sem tolerar dieta, ela estava evoluindo distendida, ainda com sinais de obstrução, entendeu? Aí, na reavaliação, a Inclusive galera no laboratorial, né? tentando tratar clinicamente e tal, né? Mas naquela coisa segurando, fica segurando até onde dá, né? Uhum. E aí quando eu fui reavaliar, o PCR já tinha estourado, o leuco já tinha estourado. E aí foi fácil para mim, porque com esses parâmetros laboratoriais não tem o que discutir, né? Mas paciente clinicamente, pela clínica dela, você já consideraria sim o tratamento cirúrgico. Sim. Mas antes de indicar cirurgia de urgência, eu queria saber aí de vocês, aqueles pacientes que têm abscesso, né? Então, chega o paciente com abscesso, e aí vocês têm a opção de drenar, ou todo mundo é cirúrgico? Cara, é o problema, viu? Primeiro,
Poucos Primeira- serviços têm essa Primeira pergunta é capacidade assim, de fazer a drenagem, né? primeira pergunta é quem é que vai drenar? Quem é o cara que vocês... Esse Tu, daqui é macho, melhor drenar. tu drena, macho. Ou é Tu alguém que vai drena. drenar? Tu drena, macho. Macho. Tu é o cara, tu é o cara pra drenar, macho. Tu indica, tu bate escanteio, corre pra cabecear, faz o gol e comemora só. É. Entendeu? E aí? Eu, Dreno ou honestamente, não dreno? Ah, eu tô com medo. Não é? honestamente, se eu não tiver alguém capacitado para drenar, é cirúrgico. Entendeu? Agora, nos abscessos pequenos, tudo bem. A recomendação é fazer antibioterapia. Menor do que 4, beleza, antibiótico e observa. Mas nos maiores, meu amigo, não tem eu não penso muito, não. Aquele bichão lá dando sopa assim, João, tu não vai lá. Ou se tiver dando muita sopa, tudo bem, a gente vai para cima e drena. Mas nem todo abscesso vai estar assim, não, sabe? Vai estar numa situação bem. O difícil, eu acho, assim, pelo menos pra gente aqui na cirurgião, é o cara, pô, eu vou entrar pra meter um dreno, aí eu podia já entrar pra resolver a parada, vamos dizer assim, sendo bem na prática, aí tem o risco de tu botar o dreno, de o paciente não melhorar ainda, e tu vai ter que entrar de novo, vamos dizer assim, né, pra resolver a parada. Às vezes fica, como eu vou logo resolver, deixa eu entrar logo, e aí já dou aquele tapa, tira de uma vez e acabou-se, né? Então, Aham. é aquilo que é isso que é difícil você segurar o seu ímpeto nesse momento, né? De você, eu vou só drenar, vai que melhora, Aquele beleza, instinto deu certo. ontológico, né, Bruno? É, isso é o detalhe. Vamos aqui falar a realidade do dia a dia, né? Acaba que é isso que é. Não pode ser arrancador. Como É, diria o doutor Osmar, chefe da minha residência lá em geral, não pode ser arrancador. é. Né? Mas o Mas cara que é tem. isso, mas o cara fica naquela né, de entrar e resolver, né? Então, às vezes, né? Às vezes não é o ideal, né? Mas a complicação daqui, né? Eu acredito que a de vocês, né? É ter realmente alguém capacitado para drenar percutâneo esse paciente, né? Então, Uhum. é difícil mesmo, é difícil não for o paciente. Eu acho que o número mágico é esse que o João falou, né? Os 4 centímetros. Acho que acima disso, a chance de ter falha no tratamento clínico, ela é maior. Não é que não possa, mas ela tem uma chance maior disso acontecer. E aí cai naqueles critérios lá, né? Aí por isso que entra naquele outro detalhe, que como você estava começando no início da fala, você perguntando, e aí, João, quando é que a gente indica a cirurgia? Cai naqueles detalhes ali, eu acho. Passou de 4 centímetros, você já vai ficar assim, opa, acho que vai falhar aqui o antibiótico. Vou dar uma tentativa para esse cara. Você vai ver ali, avalia com 48, 72 horas, não melhorou, aí é onde você vai pensar. Tem radiointervenção aqui para poder drenar, né? Tem, beleza, fez lá. Não tem. Aí é onde você, então vou entrar laparoscópio, vou entrar, só botar um dreninho e sai fora, né? É uma opção. Aí vai depender muito do bom senso e do paciente, né? É um vozinho, o cara não aguenta muita coisa, tem muita comorbidade, é muito instável. Um Uhum. tempozinho a mais de cirurgia para ele, que seja, já pode comprometer ele como um todo, né? Eu acho que é muito dessa questão do bom senso, isso daí, entendeu? Verdade, macho. Eu tive um caso recente de um paciente com diverticulite, abscesso maior do que 4 centímetros, falha no tratamento clínico. Ele e para completar a cereja do bolo é que ele tinha uma fístula para a bexiga. Hum. E o paciente jovem, macho, Sim. 46, 48 anos. E aí, macho, já tinha feito antibiótico de tudo que era jeito lá no hospital, os caras só, né, botando antibiótico. E aí, o que é que faz agora? Aí bicho, vai ser tourada, macho, né? A cirurgia aqui pra ressecar vai ser tourada. Aí eu fui lá e drenei, mas não tinha quem fizesse, não tinha quem drenar SUS, entendeu? SUS, hospital sem recurso para percutânea, nada. Aí eu fui lá por vídeo, ó a onda, fui por vídeo, aí vi lá o brocotoma, desci as alças que tinha pregado embaixo, peguei o ultrassom, desfiei o pneu, peguei o ultrassom, certo? E fiquei com o vídeo com o pneu bem baixinho assim, vendo se eu entrava com agulha ou não na cavidade, e drenei com ultrassom o abscesso. E sem saber se entrava na bexiga ou no abscesso, né? Assim, eu ficava com medo, né? Aí drenei o abscesso.
graças a Deus, consegui drenar. Macho, o paciente melhorou assim, sabe? Foi para casa, antibiótico depois, esfriou tudo. Aí fazer a cirurgia definitiva, macho. Outra barriga. Outra barriga, macho. Caralho, mas quando eu vi, eu de porra, bicho, faz a diferença, viu? Muitas, Até eu ver assim, porque eu vi o antes e o depois, assim, ao vivo, entendeu? Porque eu botei o vídeo lá para fazer essa Gambiarra. gambiarra, né? Botei o vídeo lá e vi como era que estava antes, né? E depois, quando eu fui fazer a cirurgia final, né? Vi como ele estava depois. Mas tá doido. tu fez Outra cirurgia. tu fez uma lavagem ecoguiada por laparoscopia. Não, eu não lavei porque não tinha, a cavidade não tinha peritonite, tá entendendo? Tava lá o bloqueio, entendeu? O bloqueiozão pregado lá. E a cavidade não tinha pus, estava limpa. Aí eu drenei o bloqueio, entendeu? Eu drenei a coleção que estava lá pregada. Eu sou a favor dessas condutas assim, heterodoxas, né? É porque nessa daí, se você entra para tirar, você sai colo, sai bexiga, e não consegue ver onde tá, né? Exatamente, meu irmão. É impressionante como várias cirurgias grande. são assim, né? Por exemplo, a gente vai operar um paciente numa fase aguda, péssimo, aí quando você espera 6 semanas, é outro abdômen. É assim, Impressionante. Muito bom. Impressionante. Beleza. Pessoal, eu acho que a gente conseguiu contemplar aí pontos bem importantes, né, da diverticulite aguda, trazendo aí um pouco da vivência de cada um de vocês. Não sei se vocês têm mais algo aí a acrescentar que seja, assim, mais crucial, porque se a gente for falar de forma detalhada aí de diverticulite, é uma noite inteira aqui conversando, né? Mas aí, caso vocês tenham cirúrgico é enorme. algo a acrescentar... Cara, eu vou entrar num plano diferente aqui, que a gente já discutir em grupo, né? Porque nos pacientes com peritonite ou tão instáveis, é cirurgia, e aí a discussão vai ser se vai fazer ou não anastomose, vai avaliar o local, se você confia na anastomose ou não, se vai fazer ileostomia de proteção, certo? Esses detalhes que são muito caso a caso, perfil do paciente, perfil do cirurgião, o hospital, como é que é o pós-operatório, quem é que vai acompanhar. Então, essas decisões são muito sutis, né? Ah, pode fazer anastomose? Pode. Como pode não fazer Hartmann e reconstruir num serviço que já tem a reconstrução de trânsito, assim, tranquilo. Então, por exemplo, na Santa Casa do Sobral, a gente tem reconstrução toda semana. Então, a gente pode fazer um Hartmann, o paciente, para ficar tranquilo, o paciente sai da fase aguda e reconstrói em 6 semanas, entendeu? Então, quando tá isso bem amarrado, eu sou a favor de ser seguro, né? Jogar para ganhar, né? Mas, assim, eu não julgo quem faz anastomose e eventualmente fistuliza. Eu acho que a gente não pode jogar no friendly fire, né? Fogo amigo aí e julgar todo mundo que faz uma conduta diferente da sua, né? A melhor produto é a do cirurgião do outro dia, né? É o herói do não estava na cirurgia, mas se fosse eu faria diferente. Esse o é o engenheiro melhor. da obra pronta. O engenheiro da obra pronta. É isso. A melhor posição do cirurgião não é o primeiro, não é o cirurgião, nem o primeiro auxílio, nem o segundo, é o pitaqueiro. O pitaqueiro é o melhor. É o do outro dia. É o do outro dia. Passando na enfermaria outro dia. Mano. Eu vou aproveitar que o chefe da endoscopia chegou aqui e falar que assim, o que é que está bem sedimentado para colonoscopia após um episódio resolvido de diverticulite aguda, que você não operou? O paciente teve bem, fez antibiótico, foi para casa. Se foi complicado, ele vai para a coluna ambulatorial, certo? Existe uma controvérsia se nos abscessos vão ou não, porque no abscesso não tem muita correlação com câncer, mas há uma tendência de que todos os complicados que resolveram façam a coluna em 4 a 6 semanas. Que o que vê é que na não complicada a incidência de câncer é muito baixa e na complicada pode passar 17%, 20% ou até mais. O que é que você tem visto muito assim? O que é que você vê de realmente nas imagens? Se realmente é isso mesmo? Se bate com a literatura? Ou a literatura ela estima muito baseada no serviço, assim, que é de terciário, se enviesa muito o percentual? Mas falar em termos, eu acho também que o serviço enviesa.
né? Todas as colonoscopias que eu fiz pós-diverticulite, raramente, assim, na realidade, raramente, para dizer nunca, né? Nunca achei um câncer, assim, né? Então, hoje, de serviço mesmo, eu observo, né? Você até Praticamente, no HGF, quando você fazia residência, tinha muito? não, tinha não, né? Muito pouco, é muito mais para uma programação cirúrgica, para um acompanhamento do divertículo, mas para achar um câncer, para fazer um diagnóstico. Você sabe que tem um diagnóstico diferencial, mas é muito raro assim, você pegar e ver. É que a minha impressão é que é superestimado, inclusive na apendicite complicada, que diz que a incidência de câncer é mais de 10, 15%. Eu acho um dado muito inflado, não tem, como a gente é refém de não ter estudo, né? A gente fica muito na Realmente, impressão, né? eu nunca peguei nenhum caso assim, vou ver se. Que eu já fiz, né, para ver, complicação, fístulas, paciente com diverticulite, aí você vê o orifício fistuloso, você consegue passar um fio-guia para saber se está entrando ali para onde é que vai, mais ou menos passa um fio-guia, bate um raio-x, você vê se está na bexiga, né, você tem uma noção para estudar o trajeto fistuloso, mas para achar algo de câncer mais raro mesmo. Às vezes sangrando, aí sangramento você acaba colocando um clipe, pode botar um clipe ali, fazer uma retenção, ou hoje, talvez, o que a colonoscopia, o que a coluna ainda entre, pensando em algo de tratamento, fora fazer a coluna em todo mundo depois de 6 semanas, né? Fora isso, o que se tem de novo é a introdução do ultrassom endoscópico retal, né? Que hoje acaba fazendo um pouco para endometriose ali, mas se tem alguns estudos falando sobre ultrassom para você fazer algumas drenagens. Aquele paciente que tem uma indicação de drenagem percutânea, que não tem um acesso na tomografia, você consegue fazer um ultrassom endoscópico retal e consegue acessar, passar uma prótese e drenar, né? Hoje é o que mais se tem nessa parte de tratamento de colonoscopia. Se não for isso, é colono com 6 semanas. Meu sonho era trabalhar nesse hospital de Bruno, viu? De Renato. Um hospital bom, mano. Meu sonho era trabalhar nesse hospital, mas caralho, mano, tu é doido. Drenagem Incrível. transretal de abscesso de diverticulite, legal, né? Cara, é fora da realidade total, né, da gente, assim, padrão SUSão, né, interior, é um negócio muito distante, assim, a ecoendoscopia já é uma coisa longe. Imagine um tratamento assim, mais interessante, muito interessante. Bacana mesmo. E, aí, e assim, a falta de ter alguém que faça também, né? Um negócio desse aí também, o cara tem que estar com sangue no olho, né? Para fazer. A endoscopia já é um pouco mais complexo, né? Mas ainda transretal, a gente E caminha se para tu isso. perfurar, tu chama o cirurgião ou tu opera? Eu sou a próxima. Beleza. Ei, galera, deixa eu puxar aqui um pouquinho de volta lá pro tratamento cirúrgico, lá da diverticulite, né? A gente, quando tem que indicar, né, indica pela falha de tratamento clínico, né? Ou se o paciente já tiver uma daquelas complicações que, que João falou, paciente peritonite, né? Sepse, pneumoperitone distante, grande, e aí você indica a tratamento cirúrgico. E aí, vídeo aberta e anastomose ou colostomia. Se tiver possibilidade, vídeo, Não é né? emergência, certo? Assim, não é emergência. Tratamento que não melhorou e tal, o paciente está estável clinicamente, o paciente está sem peritonite, certo? E aí você faz o quê? Não é emergência. Esse primeiro paciente não é emergência. É um paciente que estava estável ali, que não melhorou com tratamento clínico. Vídeo. Se tiver Vídeo. possibilidade. Lógico que a realidade nossa é complicada, né? Vai Isso. acabando indo para aberta, mas há uma tendência crescente de a gente utilizar o vídeo. Sim. E anastomose,
assim, só se o coto distal tiver, assim, muito bom, cara. Se tiver muito bom. Se o paciente não tiver grande quantidade de fezes, sabe, proximal, realmente, assim, você vai operar um cólon não preparado e inflamado, né? Você sabe que Doutor. o rim... Não, E mas aí... deixa eu. Hum. Antes de falar sobre um pouco sobre isso aí, em relação, por exemplo, à cirurgia para o tratamento ou uma possível lavagem intraoperatória. O que vocês acham? Poxa, eu ia perguntar isso. Aproveitar os cirurgiões, eu quero saber da lavagem do Porque operatório. E é isso que eu tô aí, falando. A Ó, lavagem o cara intraoperatória, você pega essa lavagem intraoperatória e leva para outro canto, entendeu? Não tem benefício de fazer essa lavagem. Isso já tem evidência dizendo que já não tem tem. estudo randomizado já, assim, que já Isso é coisa de diz cirurgião que piora. preguiçoso, sabe? Piora, Sabe? Aquele piora. cirurgião que vê um pneu peritônio e diz que o tratamento é clínico, mas para o seu aprendizado, meu filho, ó, os pacientes é cirúrgico, certo? Mas nós vamos tratar clinicamente. Mesma coisa. Não tem mais benefício, não. Não isso que tem eu ia falar, benefício em relação à sigmoidectomia. Não tem benefício. Então, pode ter um desfecho ainda pior e você gastou anestesia para fazer uma cirurgia preguiçosa e o desfecho é vou só pior. lavar aqui. Vou É, só exato. lavar. Dá um sorinho. Aí é uma coisa, é um tratamento que foi levantado, né, há algum tempo, né, esse tratamento de lavagem intraperitoneal, né, de drenagem, né, mas foi uma coisa que não mostrou benefício nos estudos que vieram para comprovar isso, não. Então, não é uma coisa que tá em uso e nem que tem evidência positiva aí para a gente usar aí no dia a dia, não. A videolaparoscopia, sim, para esses pacientes, assim, como eu falei, é o tratamento de escolha, né? E aí a grande questão é anastomose ou não, né? Anastomose ou não, exatamente. Lembrando que para fazer a retossigmoidectomia, tem que fazer quando você vai fazer a retossigmoidectomia, fazer até mais ou menos a transição ali, né? Não adianta tirar só o segmento, pode ser muito alto, porque ali é a área onde tem mais recidivo da diverticulite, né? Então não Tem que adianta. tirar o sigmoide, né? De Tem que tirar o fato. sigmoide, Tem exatamente. que ir Porque até o reto mesmo. às vezes você fica com quando a cabeça tirar só o segmento que está comprometido, né? Mas não, faz a retossigmoidectomia assim, padrão mesmo. A linfadenectomia não tem a necessidade de fazer a linfadenectomia oncológica, né? Controverso. Inclusive, é controverso. Inclusive, eu pedi a linfadenectomia daquela cirurgia que o Gabriel falou e o plano negou, né? Então, é um negócio que você não entende, Eu né? pesquisei, cara, porque é o principal diagnóstico diferencial. A gente discutiu isso no grupo, né? Aham. O principal diagnóstico diferencial é câncer. Aí você diz, como é que você vai operar e não vai fazer a linfadenec? Exatamente. Aí o que é que a gente discutiu é que no paciente que tem a complicação de obstrução, que é aquele que tem o maior perfil de proximidade com câncer, você pode fazer a linfadenectomia. Então, nesse paciente, você poderia fazer, né? Ele teria, digamos assim, você evitaria um segundo tempo de cirurgia. Mas Agora, eu faço padrão para todo mundo. liga na raiz do mês e tudo, né? Eu faço padrão para todo mundo. Eu ligo logo porque para mim, né? Para mim é uma cirurgia mais fácil e mais rápida do que você ligar lá em cima, ligando um monte de vaso, saindo ligando um monte de vaso, né? E porque não tem pista de energia, não tenho a agilidade de uma pista com uma pista de energia, né? Então tem sentido. Eu ligo lá embaixo, ligo só um ou dois vasos ali e acabou. Essa linfadenectomia. Mas aumenta o tempo cirúrgico? Para mim não aumenta. Para mim não aumenta, né? Agora você pode contra-argumentar se você achar alguma coisa que comprove que não é mais mórbido para o paciente. Sim. Aí eu fico calado. Se for mais mórbido paciente, pós-operatório pior, aí eu fico Não calado. Mas encontrei assim, estudo, não encontrei. para tempo cirúrgico eu faço com linfadenectomia mesmo. Eu acho assim que se você tem experiência na área, você é cirurgião oncológico ou digestivo e faz a linfadenectomia com mais precisão, acho que o paciente vai se beneficiar, entendeu? Ah, a peça veio negativa, ótimo, perfeito.
Mas se vier positivo, e aí? Tu vai abrir de novo um paciente Exatamente. para fazer uma linfadenectomia? Então, assim, Exatamente. é um ponto que é bem discutível mesmo, assim. Eu, Você não sinceramente, eu tratou não no sei. estado, não sabe o que é que tem que fazer, né? Uhum. Mas eu normalmente eu faço logo com a linfadenectomia e eu tô mais propenso a anastomosar. Eu sou anastomoso mesmo se tiver, assim, a peritonite fecal, o paciente tiver instável hemodinamicamente, tiver alguma coisa assim que muito intensa para eu não fazer a anastomose. Uhum. Mas eu tô mais propenso a anastomosar agora. Por quê, macho? Você fica. Eu li um artigo, eu não estou lembrado do nome do artigo, mas ele me despertou uma curiosidade grande, porque ele fala do Hartmann, que completou agora 100 anos, né? A cirurgia de Hartmann, e ele mudou o prognóstico dessa doença, né? Porque antes o prognóstico era muito reservado, né? Porque o cara fazia lá anastomose com paciente com peritonite, normalmente a evolução era. O desfecho era muito ruim em um número grande de casos, né? E aí, quando ele pensou na cirurgia de colostomia terminal, né, que ganhou o nome dele, de Hartmann, ele mudou o desfecho desses pacientes, né? Então, o paciente ali ficou com um desfecho muito positivo, né, em relação ao grupo que tinha antes. Só que a gente tem 100 anos, e 100 anos atrás. Imagine você 100 anos atrás, imagine a medicina 100 anos atrás, né? Como era. Você ainda faz a mesma coisa que fazia 100 anos atrás, você faz hoje, né? É, aí o que o trabalho trouxe para a gente raciocinar, né? Para despertar a curiosidade que eu falei, é que a gente se apega muito naquela de dizer que é uma emergência, entendeu? E não analisa se aquele paciente tem o perfil ou não de fazer uma anastomose, entendeu? Além do que, ele fala também que o cirurgião meio que se isenta de complicações quando faz a colostomia terminal, né? É isso que eu ia dizer. Então ele disse, não, eu fazendo a colostomia terminal, vou jogar aqui para ganhar, não vou ter Isso é bom. complicação. Mas você esquece que com o paciente com colostomia terminal, um número grande desses pacientes vão fazer a reconstrução, né? E essa cirurgia de reconstrução é uma cirurgia que tem uma taxa de complicação alta, entendeu? Tem. Então, em alguns serviços que tem essa demanda, sabe como é a cirurgia de reconstrução do trânsito. João Paulo aí tá aí e pode falar melhor do que eu, né? Então, assim, na hora de fazer o Hartmann, né, você deve sim pensar se esse paciente se beneficia ou não de uma anastomose, se ele tem indicação para anastomose, e não cair nesse viés de achar que o paciente fazendo o Hartmann, a colostomia terminal, você vai se isentar de complicações no pós-operatório. Lembre-se que a qualidade de vida do paciente com colostomia é uma qualidade de vida que não é muito boa e é um paciente que vai submeter futuramente, no futuro próximo, talvez, a outra cirurgia, com uma taxa de complicação considerável. Aí eu jogo a bola para vocês. O que é que vocês acham aí desse assunto? Vocês acham que faz sentido ou não faz esse raciocínio? Eu acho que faz sentido, porque você meio que terceiriza a responsabilidade. Não, fiz o Hartmann e tal. Quando eu disse que faço o Hartmann, assim, com limiar um pouco maior, é porque eu vou reconstruir, entendeu? Eu consigo agendar mais rápido e fazer a reconstrução. Então eu tenho um serviço que me permite fazer isso. E a gente sabe, e aí, inclusive, entra até uma recomendação: pelo amor de Deus, soltem o ângulo esplênico, pelo amor de Deus, porque a reconstrução é péssima, meu amigo. Se você soltar o ângulo esplênico, você ajuda muito na reconstrução. A cirurgia é muito mais rápida, né? Então, eu recomendo demais. Mas, enfim, quem não tem um serviço amarrado como isso, aí pode-se pensar no paciente, né? Eu vou fazer uma anastomose, conversa com a família antes, ó, vou fazer a anastomose porque eu quero que ela tenha evacuações fisiológicas. Existe o risco, mas a colostomia também tem um risco, vai ter que fazer uma nova cirurgia. E aí, entrando em consenso, eu acho que não vejo problema. Indicou a colostomia, perfuração franca, cavidade hostil, eu não faço. Eu faço Hartmann. Cavidade hostil, Concordo. paciente instável. Concordo. Instável e cavidade hostil é Hartmann.
Mas no resto, tudo é pensado. Isso. Deixa eu perguntar, vou aproveitar os cirurgiões aí. E no serviço de vocês, grampeador ou suturazinha na mão mesmo, ali? Gramps, Grampão, staple. circular 28 aí, top, meu irmão. É sem futuro, viu? Na mão aí é sem futuro. Mas aqui tem um serviço que não disponibiliza pelo SUS grampeador. E A aí, bicho, última coluna que eu fiz, de uma anastomosia primária de diverticulite, foi a mão. raiz. Fazia tempo que eu não via a mão, viu? Raiz. Esse Rolenzinho coitado, lá, né? Esse sofreu. Não, esse cara foi um idealista, pô. Ele não se submeteu ao Hartmann e fez uma anastomose manual. Esse cara tem que ser condecorado, pô. Não tô eu. Não tô eu. Ele dizia, meu filho, faça anastomose. Ele realmente é. Essas indicações de cirurgia, tava falando, fica até um pouco mais, até fácil, né? Pra gente dizer assim, como o André falou, eu concordo que é muito mais fácil você chegar, ver que o paciente complicou no internamento, que não foi bem no tratamento clínico, aí você já bota ele no escanteio ali, mostra pra família, pra ele, ó, tem antibiótico, mas tendo febre ainda, tem coleção, piorou, é cirúrgico. E aí, para você é muito mais confortável você entrar, faz o Hartmann e vida que segue, o problema não é mais comigo, eu resolvi a minha parte, né? Realmente é bem questionável esse tipo de conduta, assim. A gente tem que fazer uma auto-reflexão nesse contexto aí também. Quando é na urgência, o idoso, a fecal mesmo, você falou, né? Peritonite bem franca, aí não tem conversa, ninguém vai pôr em risco a vida daquele paciente ali apesar de um ótimo benefício em relação à anastomose primária. Mas aí, nesse caso, é incontestável fazer o Hartmann nesse contexto. O que eu venho trazendo esse gancho perguntar é naquele outro paciente que a gente não opera de urgência, certo? Naquele caso que ele foi na emergência, o clínico, seu parceiro, seu amigo, sei lá, todo paciente que chega com diverticulite, ele manda para o consultório do Dr. André. Vai lá, Andrezão. Aí toda semana vem lá uma diverticulite que não foi complicada ou que chegou a ficar internado, mas recebeu alta, vá, procure o cirurgião do aparelho digestivo lá no consultório. Aí ele volta com você e aí é onde você vai chegar. Esse paciente ele vem assintomático, ele vem de boa. Ele diz que passou só um problema no hospital, 2 dias, 3, mas está de boa, já voltou à vida, à rotina. E aí é a hora que esse cara do consultório te pergunta, né? E aí, precisa operar ou não precisa, né? Quando é que a gente vai fazer isso de uma forma eletiva? Porque eu era de uma escola que passou de 3 casos no ano, tem que operar. Tem essa conversa aí. Essa conversa de corredor de residência de hospital. Teve quantas vezes? Não, Só mas 2. Ah, então pode ir para casa, não é aqui não. Só vinha depois de 3. Pelo menos era assim mas isso no aí, ambulatório da residência, né? Aí como é que vocês fazem isso aí, com esses pacientes vêm eletivo no consultório? mas essa história aí era realmente a critério de indicação, entendeu? Mas um pouco mais antigo. Realmente do tempo da nossa, um pouco mais antigo, mas nem tanto, tá entendendo? Uhum. Dentro da nossa residência. Mas recentemente, isso aí mudou um pouco. O número de episódios não indica mais tratamento eletivo, né? Uhum. Então você não se prende mais só ao número de episódios. Você, você vai particularizar cada caso, certo? Uhum. Isso você Então, tá falando da não complicada, né? Isso. não complicado, o paciente que chegou com história de diverticulite, ou não complicada para você no consultório. Quando é que você indica a cirurgia eletiva, vamos dizer assim? Porque antes tinha a história, João, da cirurgia não, da diverticulite não complicada, que se tivesse 3 crises, né, ou Sim, mais, eu lembro. ganharia a indicação de cirurgia eletiva, né? Uhum. Né? Porque o grande Hoje, ponto disso aí é a qualidade de vida pós-cirurgia, né? Porque aparentemente não tem diferença você não, operar ou você manter esse não. paciente em vigilância, assim, tratar. Isso. Então, em tese, o não complicado, que a chance de câncer é baixa, só por ser não complicada, esse paciente pode ter sequência de vida, sei lá, ter alguns episódios aí de dor, diarreia e tratar e seguir a vida, do que fazer uma cirurgia. Você considera Porque em pacientes mais jovens, assim,
até que você considera mais, porque o cara, é aquele negócio, né? Esse cara vai ter mais tempo de vida, vai ter mais tempo para fazer uma complicação, para ter mais episódio de verticulite e tal. E aí você conversa. Aí é aquele negócio de particularizar cada caso, né? Uhum. E na complicada, chega Não. uma complicada que não tratou na emergência. Chegou para você aí no consultório. Não, complicado que resolveu e foi para casa. Isso. Pronto. Esse aí é faca eletiva, meu irmãozinho. Isso aí, a chance de voltar Tá com uma nova fístula, complicação, pneumatúria e tal. isso aí vai ganhar. Não, mas assim, entenda que esse cara, ele teve internado, ele teve ficou lá 5, 7 dias, teve um abscesso, complicou, mas estabilizou, foi para casa, certo? Beleza. Aí ele veio com um relato de que ele teve uma fístula, por exemplo, cólon vesical, mas que resolveu, tá? Hoje ele não tem mais a fístula, entendeu? Certo. Pronto, esse cara aí você diz, ele tá assintomático no teu consultório, certo? Tá assintomático. É essa a dúvida que paira é essa. Você indica essa cirurgia de forma eletiva? Aí ele tá de boa, ele não tem sintomas zero. O bom de operar, sim, quando ele tá zeradinho. Aí vamos operar. Mas eu tô bem que só. Aí tu, não, mas tem que operar. Porque pode recorrer, né? Esse é o X. Isso é que é o difícil do consultório, porque teoricamente tu vai dizer ao paciente que ele tem uma dor que ele não tem mais, já tratou, por um possível risco de voltar. E tem um risco de você fazer e complicar, né? E você faz só anastomose primária lá, dá errado, vaza lá e vai a confusão. Aí começa, foi mexendo que tava quieto, né? Esse é o difícil, o paradoxo de quem tá do lado de cá, do cirurgião, diz assim, não é uma indicação, né, 100% formal, porque tem o risco de recidiva, tem, nas complicadas tem esse risco a mais, né, em relação a isso, porém, não necessariamente vai acontecer. É onde você vai tentar conversar com o paciente e ver o risco-benefício de que vale a pena fazer isso ou não, né? É como o André falou, o cara é jovem, o cara tem 40 anos, teve uma diverticulite que não foi complicada. Ele pode ter recidiva? Pode. Aí você fica, será que se eu operar logo, tiver esse moldezinho dele aqui e tal, eu não evito outra possível complicação, já que ele tem mais tempo de vida, né? Você pode pensar por esse lado aí. Minha dúvida é como é que vocês fazem no dia a dia no consultório de vocês em relação a isso? Como é que vocês, risco-benefício, você pesa isso com o paciente ou você já tem uma indicação formal? O cara que teve a fístula, internado, que tratou e está assintomático, esse cara, ele vai ganhar a eletiva ou não? Vou dar a minha opinião com algum embasamento. Certo. Se tiver abscesso que resolveu, esse paciente ele pode não precisar fazer a eletiva, tá? Agora, se ele teve qualquer uma outra, aí eu indico a eletiva pelo risco de complicação. É aquela coisa, por exemplo, apendicite, se você tratar clínico, tem uma chance de recidiva de 30%, depois 50% em um ano. Aí o que é que eu faço? Eu jogo na mesa para o paciente, ó, você tá bem, tem chance de não voltar, que obviamente tem chance de não voltar, nada é 100%. Então, quando a gente joga com a possibilidade, a gente tira da gente esse peso de ser o mandante da conduta, né? Assim, o que vai se impor à conduta. Dizer assim, o que é que você acha? Tem risco de voltar. Se voltar, corre de você fazer uma cirurgia de urgência e ser colostomizado. É alta? Não é alta. E se você fizer a cirurgia, você tem uma chance de... Você vai evitar crises futuras, mas a cirurgia pode ter complicações. Mas operando nesta fase, é mais tranquilo. Aí o paciente vai raciocinar, ele não é obrigado a decidir nessa consulta, e aí ele volta com a resposta. Aí eu digo, ó, aí a gente conversa, então, quando está estabelecido o consenso, tira um pouco esse peso, porque a gente está sendo verdadeiro com o paciente, entendeu? Então, eu indico, assim, eu jogo a indicação na mesa, aí discute se o paciente vai aceitar ou não. E aí o foda dessas doenças, assim, porque você é cirurgião oncológico, então você sabe muito bem que o paciente tem indicação cirúrgica, ponto, acabou, né? Isso. Se você deixar, é muito fácil para você contra-argumentar o paciente. Olha, se você não operar, a doença vai progredir e, né? E se você operar, você tem a chance de tratar e ficar curado da doença, né? Mas assim, quando a gente lidar com essas doenças não oncológicas, né? Essas doenças inflamatórias principalmente,
Aí o questionamento é maior porque o paciente chega para você bem, às vezes, entendeu? Não é como você está levantando aí. O paciente está bem, está tranquilo, está sem dor, mas é como o João Paulo falou também. Pronto, o paciente bem sem dor é a melhor hora de operar, meu amigo. Entendeu? Então, a hora de intervir talvez para um paciente que tenha critério, né? Eu estou falando para todo paciente, é paciente que tenha critério cirúrgico, é aquele paciente que teve alguma complicação, é aquele paciente que tem crises de repetição, aquele paciente jovem com diverticulite, que você considera a cirurgia eletiva. E aí você considera sim a cirurgia, e aí você conversa com o paciente, expondo, né? Porque a medicina é a ciência da probabilidade, né? E a arte da incerteza, né? Como dizia lá Osler, né? É Osler, aquele clínico antigo. Então, assim, você tem probabilidades, né? Aí para lidar com essa situação. Então, olha, a maior probabilidade é que você recorra, não é? Aqui, até o final de sua vida, você recorra com outra crise. Então, é melhor a gente operar fora de uma crise do que operar dentro de uma crise, né? Dentro de uma diverticulite, né? O que é que você tem que estar na mesa? É que ele tem que pensar que ele saiu de uma crise, mas a base da doença, que é ter o divertículo e o divertículo inflamar, é uma coisa que a gente não consegue curar. Ou seja, se a fisiopatologia a gente não consegue controlar, ele não tem cura, em tese. Então, ele vai ter uma chance de recidiva. Se ele tem chance de recidiva, ele vai ter que lidar com a possibilidade de ir para a emergência algum dia na vida. Né? Então, um pouco da discussão da fisiopatologia também. Deixa eu perguntar uma coisa a vocês, aproveitei. Há uns anos atrás, eu cheguei a pegar um caso de um paciente com diverticulite, né, que evoluiu com uma complicação que é uma estenose. Aí, aonde chega a mim, nessas estenoses, né? O paciente chegou, estava ali eletivo, acabou fazendo uma crise de um abdômen agudo, obstrutivo. Chega a mim para passar uma prótese como um gancho para uma cirurgia depois. E aí, o que vocês acham disso? Passa, não passa, opera, não opera logo? O cara andou lendo o up-to-date, né, de indicar para você isso aí. Mas se o endoscopista endoscopar, o cirurgião aguarda para fazer depois, viu? Se ele tiver se ele tiver culhão para fazer isso aí, meu irmão, eu vou endoscopar. Você como ele teve um estenose, Bruno, desculpa, não ouvi, eu perdi aí. Teve um estenose e teve um reinternamento pelo abdômen agudo obstrutivo, né? Ali, inicial, né? Chamado para passar uma prótese. Você fica muito assim, porque o paciente tem cirurgião, né? E é uma indicação ali do cirurgião, e você, como endoscopista, você pode até discutir o caso, mas você fica, realmente passa, não passa a próxima, mas dizer para você que passa uma próxima como fosse um gancho para uma cirurgia eletiva depois, até o paciente melhorar. Né? Acho. Eu como endoscopista e cirurgião, eu fico assim, angustiado. Aí eu estou com uma visão de endoscopista. Né? Certeza. Tem alguma coisa falando sobre disseminação tumoral com esses stents, hein? O cara bota o stent, aí pode disseminar célula e tal. Porque, por exemplo, biópsias, hein? Tem algumas biópsias que a gente não pode fazer, porque pode disseminar, né? Mas aí vamos supor que seja um T2, aí tu bota um stent e ele empurra para um T3. Aí a pergunta de leigo, né? Mas não tem, não. Sim, que eu conheça, não. Essas estenoses aí, eu consideraria muito o risco cirúrgico do paciente. Entendeu? Eu ia por aí. Se o paciente tiver um risco cirúrgico aumentado, né, aí eu optaria por um tratamento mais conservador. Mas, caso contrário, eu resolveria. Porque assim, o pessoal indicou uma prótese numa fase aguda, mas obstrutiva. Isso. Se você analisou o caso e é um procedimento, é uma situação que é mais obstrutiva, para mim é câncer até que se prova o contrário, né? Eu acho que aumenta mais a chance de ser câncer do que ser diverticulite, porque passar uma prótese numa diverticulite aguda é inimaginável, assim, eu não consigo imaginar. Não é a diverticulite, não é um quadro de diverticulite, é um quadro de semi-oclusão intestinal. Isso. Certo. Entendeu? É um quadro de semi-oclusão intestinal. É excelente, cara. Eu sou a favor.
Prótese Tá para falando em maligno, prótese? Se como for uma maligno, para uma oclusão. Mas o que eu falei, André, foi de uma complicação de diverticulite. O paciente não tinha história de câncer. Para câncer, tudo bem, né? Você acaba passando ali, né? Mas para diverticulite, eu fiquei naquela, vai, Faca, passa, não faca, passa. faca para câncer, faca para diverticulite, porra de prótese, mano. Não, o que ele tá Prótese o falando quê, mano? é Acaba porque tá obstruído, mano. É porque Não, ele, mas ele Tá quer diminuir o obstruído, não vou Hartmann, passar cara. prótese, mano. é O isso cara que eu ia obstruído. dizer. Ele quer É diminuir isso o que, Hartmann. é Ele isso tá que eu ia ajudando a falar. gente, mano. Deixa disso, pô. Isso. Eu acho Acalma que teu é isso. coração. Mas o cara tá obstruído. O cara não tem um risco cirúrgico aumentado. O cara aguenta a cirurgia. O hospital aguenta a cirurgia. Só quem não aguenta a Começou a cirurgia é briga, o Gabriel. Começou cirurgião, a briga. né? As 3 perguntas que a gente faz, né? O paciente aguenta a cirurgia? O hospital aguenta a cirurgia? O cirurgião aguenta a cirurgia? Pronto. Se for sim, faca. Por que não? O que eu acho que ele quer falar é porque, assim, se ele entra com a prótese aí nessa fístula, ou nessa estenose, desculpa, pós-diverticulite, né? Imagina que o cara saiu do processo inflamatório, ele fez uma semi-oclusão por uma estenose, Uma semi, André. uma Semi. semi. Aí ele entra com a prótese, ele tira esse caso do cara do quadro semi-oclusivo, estabiliza o cara para ele programar a cirurgia Pô, sou a definitiva em favor outro demais, cara. momento. E depois ele faz de uma forma eletiva. Porque se ele entrar agora, talvez a chance do Hackman é quase 100%. Velho. Entendeu? Aí no outro momento ele pode ser que ele faça anastomose primária. Talvez. Talvez seja o pensamento do cara, talvez seja isso, entendeu? Uhum. É uma opção. Depende de quem tem o serviço, quem faça e tal, né? Mas Assim, concordo com você também. A tendência da gente entrar é passar a faca logo. eu não tenho essa conduta. Assim, eu não tenho essa conduta, não. Para caso assim, só se assim, o paciente não tiver Acho que né? No Monte Clínico. um Cara, status bom assim para cirurgia. Mas Mas Renato, tu fez o quê? tem status, eu então o paciente tá ali semi-ocluído. Meu amigo, O que eu vejo muitas vezes, quando tem um serviço de endoscopia e um serviço de endoscopia meio assim, full, né, que tem a disponibilidade, a conversa do cirurgião com o endoscopista é muito maior, esse aí é o com cirurgião do certeza. sobreaviso. né? Esse aí é o cirurgião do sobreaviso que tá em casa, entendeu? E ligam para ele. Aí ele diz, liga pro endoscopista. Entendeu? O cirurgião É do porque plantão. o André tá discutindo condições normais de temperatura e pressão e o Bruno tá discutindo condições ideais de temperatura e pressão. Exato. Aí. Esse aí é o cirurgião. Esse é o cirurgião do sobreaviso. O cirurgião do plantão, ele tá lá. Eu duvido o cirurgião do plantão fazer isso. Eu acho Sabe que às vezes eu estou assim, com as angústias que eu já vi no serviço, já vi 2, 3 casos, e às vezes faz uma fístula na anastomose de alguma cirurgia, ou por câncer, ou por qualquer coisa, anastomose ali de uma retinoidectomia, e vamos pedir colono para avaliação de passar vácuo, terapia da endoscopia. Convencional. Serviço tendo muita disponibilidade, você vê o serviço que tem muito material, aí começam as avaliações. E hoje a gente pede mais e deixa de discutir. Às vezes o que eu reclamo é o cirurgião não desce, não liga, não conversa, vem trocar uma indicação e ponto, né? Eu acho que aí é outra história, aí da anastomose, do vácuo e tal, aí é outro ponto, que a gente um dia pode tirar uma aula, um dia aqui só para discutir isso, que é um tema massa e vale a pena discutir, eu acho, né? Uhum. Mas essa questão da comunicação aí, eu também concordo com você. Hoje em dia, a galera está muito de pedir parecer, né? Pedir parecer e responder parecer. A discussão, ela deixa de lado e é como se você se isentasse ali da sua obrigação, quando você pedisse o parecer ou respondesse o parecer, né? Pronto, pediu o parecer, agora é o cara que vai responder, não é mais minha obrigação aqui com o paciente, não é bem assim. Eu acho que tem muito disso hoje em dia. O cara deixa de discutir e aí quem acaba perdendo é todo mundo. E principalmente o paciente, né? Porque se ele for discutir um caso desse com você, eu acho que a resolução do caso seria muito melhor, né? Então você contra-argumentando e ele achando, e ele diz por que pediu, né? E você diz o que é
o que é bom e o que é ruim fazendo o procedimento, o exame, e aí chega num denominador comum. Eu acho que a gente perde muito, né, e o paciente mais ainda, sem essa discussão de caso clínico. Vocês têm muito isso aí, João e Bruno? Vocês Que têm muito isso aí? conversa é essa? Você tá doido, mano? O negócio é um negócio só licito, parecer e acabou, né? Isso aí Sai do cliente. tem, isso aí acabou. Essa é a realidade da nossa profissão, né, bicho? Hoje, medicina, a gente que trabalha aí nos serviços terciários, é isso aí direto. Solicita o parecer e acabou. Aí se vira pro outro responder, a batata tá contigo, tu que resolve aí. Que porra. Não tem negócio do residente que é da nossa época. Vamos esperar até 10 horas. Às 10 horas da noite. Não existe mais isso, não. É. E aí, vamos encerrar? Tá com 1h10. Beleza. Eu acho que já deu a hora, né? Renato Bruno já tá chegando de onde, Bruno? Mas eu tô vindo do Maturité. Tem bom, viu? Lá é carreiro. Do Maturité. O seu fã, mano. O macho é bom a serra. O carro do Bruno, ele compra zero, no final do ano tem 60 mil rodados, mano. Não. Chega pro final do ano, não, mano. Em julho já tá assim. Eu já troco. Já troca, ele troca no momento. Eu troco o óleo a cada 2 meses e meio. Completa os 10 mil antes do tempo. Hein? É doido? Bruno, se tu botasse uma sociedade com Guanabara, mas tu ganhar era dinheiro, porque Tá faltando só isso. mas te lotava o ano todinho, mano. Eu pus interior fazendo lotação. Só falta isso agora. Bablacar. É cruel, macho, é cruel, mas é a vida. Tu vai encerrar, Gabriel? Vamos embora. Aí tá rolando, né, aí? Tá. E publica isso aí também, pô. Dá certo. Isso aí fica legal. Então... Vai tudo. Vamos cortar só as partes mais bestas mesmo, só dos cortes de câmera. Mas vamos lá. É isso aí, pessoal. Aqui a gente conseguiu contemplar bastante do assunto, né? Na realidade de cada um. E como eu já tinha falado antes, a gente fosse falar mais a respeito do tratamento, iam horas e horas aqui, como já foram levantadas outras pautas aí, discutidas, de condutas bem individualizadas, mas o principal aí é respeitar assim, a conduta de acordo com o que o paciente prefere aí, se for em um caso não complicado, e no caso complicado, aí fica a critério do que é preconizado, né, por lei aí, para levar para o centro cirúrgico. Muito obrigado a todos por participarem dessa aula e até o nosso próximo episódio. Valeu, pessoal. Valeu, doutor André, João Paulo. Até mais, meus amigos. Até a próxima. Até a próxima. Valeu, show.